Tô chegando, hein? Olá, Olá, consegue me ouvir? eu consigo. O pessoal tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo bem. Deixa eu perguntar Bem, aqui, o pessoal tá ouvindo bem? O pessoal aqui está dizendo que sim também, minha amiga. então vamos que vamos. Eu tô às ordens, deixar o pessoal entrar aqui. Beleza, deixa o pessoal entrar. Eu tô vendo aqui se já estão compartilhando lá dentro do grupo Haja Paciência, já estão compartilhando aí, galera. Beleza? Show? Já tá aí também, Raquel? Beleza? Então estamos indo. Daqui a pouco a galera do Haja Paciência começa a entrar e a gente começa a fazer um bate-papo muito informal sobre quem é você, como você apareceu, quais as suas pretensões. E eu queria que você ficasse muito à vontade. Apesar de eu estar dentro da sua página, mas eu gostaria de mostrar para toda a Zona Oeste, para todo o Rio de Janeiro, quem é essa pessoa linda que é a Dani Cunha. Vamos que vamos, eu tô às ordens, Wellington. A gente Vamos aqui embora? tá à disposição. Então tá. Então, como a gente está esperando esse delay e você, eu sei que você daqui a pouco tem algumas coisas para fazer, A conta um gente tá aqui pouquinho no de. improviso, o que importa é a gente estar junto, né? Que para no Concordo. carro, faz de onde tiver que fazer. Estamos aqui no estacionamento de um McDonald's, mas a gente faz com alegria, faz com amor, é isso que importa. E por que você está no estacionamento do McDonald's? O que Porque a você gente estava estava fazendo? numa outra agenda e a gente está correndo, a gente não para, né? Então, Você tem alguma outra coisa para fazer também? a gente tem. A gente está correndo. O que importa é que a gente tá na agenda e tá no corre. Beleza. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, me diz um pouquinho quem é você. Claro, podemos já começar? Vamos lá, vamos trocar uma ideia enquanto o pessoal vai entrando, vai se acomodando. Tá ótimo. Bom, gente, eu sou a Dani Cunha, eu sou extremamente temente a Deus, fui criada na igreja, com os valores da família. Eu sou uma empreendedora, sou publicitária por formação, mas sou empreendedora, tenho mestrado em administração, trabalhei em multinacionais por muitos anos, já fui chefe de países de empresa, já trouxe empresa estrangeira para atuar no Brasil e sempre fui uma pessoa que buscou trazer sempre essas realizações, sempre estudando, sempre correndo atrás e procuro fazer o mesmo aqui na nossa caminhada. Deus me deu, eu sempre pedi muito a Deus que me desse uma oportunidade, porque não só creio e temo, mas eu queria também, Wellington, uma oportunidade de poder fazer mais pelas pessoas. E Deus foi me dando os caminhos e foi me abrindo por todas essas oportunidades. Hoje, eu tenho um podcast, que é o Podcast Sem Limite, que é o maior podcast cristão do país. Então, a gente tem a oportunidade ali de semanalmente buscar grandes testemunhos, de buscar pessoas que querem conversar com a juventude. Eu me considero jovem, jovem de espírito, mas acho que ainda não estou tão mais jovem assim, tenho meus 35 anos, mas sempre quis fazer um trabalho que pudesse unir a juventude junto com os valores de Deus. Porque a gente sabe, né, nesse mundo de hoje, a concorrência é grande, é difícil. A gente concorre com droga, a gente concorre com arma, a gente concorre com baile. Então a gente sabe que muita gente não para e pensa que essa pode ser a nossa salvação. E a gente busca sempre fazer esse trabalho. Com a minha carreira de empreendedora, eu olhei e falei, bom, como é que eu posso ajudar as pessoas na minha experiência, na minha área também, né? Onde eu tive a chance de quebrar a empresa, de fazer empresas bem-sucedidas, onde eu tive realmente uma chance de trabalhar e ver um êxito na minha história. E falhando, mas sempre aprendendo com as minhas falhas. Eu comecei a dar aula, sou professora de empreendedorismo Pera, hoje. pera, pera, moça, pera. Isso aí é outro papo em que a gente vai Ah, entrar. vambora, não fala de Né? repete. Eu pedir para o pessoal que está entrando aqui, que fosse compartilhando no seu Facebook, que fosse compartilhando na sua página pessoal, porque hoje a gente precisa apresentar a Dani Cunha ao nosso Rio de Janeiro. Eu sei que tem muitos lugares que já conhecem,
mas hoje é um dia muito especial, tanto para mim quanto para ela, e por estarmos falando com uma pessoa tão doce. Dani, vou começar as minhas perguntas e vou jogar no teu campo e o problema é seu. Vamos que vamos, Wellington. Eu fico muito feliz com todos que estão aqui, já vendo o pessoal aqui acompanhando a gente, já saudando a nossa galera. Obrigada. Eu sei que hoje é terça-feira, 9 horas da noite. Tem gente que podia estar vendo a novela, cuidando de casa, estando com a família. Então, eu agradeço o carinho de vocês. Beleza. Dani, você falou um pouco de você. Eu quero saber agora como foi a sua trajetória dentro da política. Perfeito. Eu sempre fui uma pessoa que a minha história política ela começa de ponta cabeça. Eu sou filho do Eduardo Cunha e tive, como publicitária, eu fiz a campanha de presidente da Câmara dele. Foi uma campanha muito linda, foi uma campanha vitoriosa. E aí eu comecei a trabalhar em Brasília. Quando eu digo trabalhar, gente, não é trabalhar com cargo, não é isso não. É poder andar. E ali eu tive a chance de aprender como fazer um bom mandato. Porque a gente sabe que não basta você estar eleito, que já é uma grande missão, mas você tem que chegar no local ao qual você representa e dar o seu máximo, correr atrás, buscar. Eu dou sempre um exemplo, Wellington, que é muito importante até para a gente ter como nosso pé, a nossa realidade. A gente tem, por exemplo, em Brasília, os ministros. Você tem o ministro da Saúde, você tem o ministro da Educação, você tem o ministro de Assistência, você tem o ministro de Trabalho, mas eles o Rio de Janeiro, nós temos 27 estados no nosso país. Cada estado tem estado com municípios, assim, centenas e centenas de municípios. Se a gente pega só São Paulo, já tem mais de 400, 500 municípios. Minas, mais de 600. Então, nosso papel, acima de tudo, na política, quando a gente se presta a querer servir, é mostrar para essas pessoas que nós estamos no mapa. É ficar correndo atrás. Porque, de maneira muito simples, eu falo: ninguém vai bater na nossa porta e falar assim, gente, eu quero ajudar. Toma aqui. Brasília, eu estou trazendo verbas de recursos. Então a gente tem que ficar correndo atrás, a gente tem que ficar pedindo. E eu fui aprendendo essa história na política em Brasília, podendo já ajudar prefeitos, podendo acompanhar como é um trabalho com outros grandes deputados, até deputados amigos do Brasil inteiro, mas também olhando o dia a dia da necessidade do Estado. E assim, quando a gente para ver, eu não tinha mandato, mas eu sempre fui trabalhando com a política. Muita gente fala, não, você tem a política dentro de casa, então a vida é muito mais fácil. Pelo contrário, a gente sabe que fazer a boa política é um trabalho constante, é um trabalho de... Eu falo assim, gente, o não na vida a gente tem, o resto a gente tem que correr atrás. Então a gente tem que ficar lá correndo atrás. Quem não é visto não é lembrado. Então o dia a dia da política, ele é mais ou menos esse. Aí quando eu fui ver, assim, tudo na vida, né, Wellington, a gente sabe que a gente acaba passando pela política. A política, ela tá no nosso dia a dia, ela tá no cerco em que a gente vive, seja no trabalho, em casa, na rua. Então a gente vai olhando para a política, quando a gente percebe, a gente tem realmente a vontade de servir, a gente faz mais do que a gente mesmo se considera. Aí quando a gente vê, eu já estou nessa história política já há muitos e muitos anos, tenho a chance, já tive a chance de ajudar muita gente, não só pelo grande mandato que meu pai teve, ou os mandatos que ele teve no Estado, e o trabalho que ele fez em Brasília, mas também pela nossa luta e o trabalho que a gente faz constantemente. Bacana. Em cima disso tudo, como hoje eu sei que você é uma professora, uma empreendedora. Então, vá lá. Por que você resolveu dar aula? Porque eu resolvi dar aula? Olha, Sim. porque para mim isso é uma das maiores oportunidades que eu tenho na minha vida. Eu sou empreendedora, falei, já tive a oportunidade de criar empresas, de quebrar empresas, e já tive a oportunidade de realmente ver isso de perto. Então, a minha decisão de dar aula, na verdade, eu sempre dei aula sem formalizar esse conceito de aula. Minha decisão de dar aula é ver que as pessoas têm oportunidades, as pessoas querem trabalhar, sabe, Wellington? Elas precisam da capacitação. Ninguém está na rua querendo vida fácil. A gente vê isso, a gente caminha, tudo que as pessoas querem é uma forma. Então eu comecei a dar aula de empreendedorismo.
E aí o que a gente vai dando na nossa aula de empreendedorismo? Empreendedorismo não é só você ser dono do seu negócio, é você se destacar, é você correr atrás, é todo mundo ver que tem a oportunidade de se reinventar. Então, o nosso objetivo ali é buscar, principalmente pelas mulheres que acabam sendo as nossas maiores alunas, mas para todo mundo que quer ter uma chance, uma oportunidade, uma qualificação e dividir a nossa experiência. A gente já errou muito, a gente já acertou em algumas coisas. Então, acho que o grande objetivo ali é a gente guiar as pessoas. Então, foi uma decisão para mim, na verdade, foi uma das decisões mais edificantes que eu já tomei na minha vida. Porque Ok? eu tenho a chance, assim, eu recebo os comentários, a gente vê as pessoas falando, Dani, eu me inspiro, muito obrigada, eu estava desacreditada, agora eu estou correndo atrás. Então, para mim, isso é uma alegria muito grande. Eu vou nas minhas aulas, as pessoas falam, não, ela está indo para falar de política. Não, eu dou aula, aula, aula. E eu vejo muita gente, é muito edificante ver, a gente vai caminhando na rua e as pessoas falam, olha, obrigada, eu acompanho os cursos. As nossas alunas que estão ali no dia a dia, mas também as alunas virtuais em que a gente conseguiu conquistar. Sim. E o que te levou a estar na política? Foi seu pai? Olha, acima de tudo, claro que quando a gente tem a política em casa, mas você vê, eu tenho 4 irmãos, nós somos 5. Nenhum dos meus irmãos quiseram seguir o caminho da política. Então, quando a gente vê, assim, tem muito a ver com a afinidade, tem muito a ver com a convivência. Eu quis ficar no Rio de Janeiro pelo mesmo motivo que os meus irmãos foram para São Paulo, porque eu quis aqui mostrar o trabalho, buscar as grandes oportunidades e fiquei aqui para também poder ajudar o nosso estado e ajudar os outros. Então, eu acompanhei isso desde pequena dentro de casa, mas a gente vai desenvolvendo isso dentro da gente. Então, eu tenho a alegria de ter um professor e uma grande inspiração, mas também tenho orgulho de ser na luta, na minha caminhada. E assim a gente vai. Quando a gente vê, a gente é mais política do que qualquer coisa. Vou colocar um adendo, só para você entender. Eu estava conversando com o Michel um dia desse, quero mandar um grande beijo para o Michel, gosto muito dele. Seu assessor lá, o nosso mangá, o Aham. nosso mangá. Nosso Falei amigo, para ele irmão. assim, falei para ele assim, Michel, o Eduardo influenciou muito na vida da Dani, ele influencia nas respostas dela. Ele brigou comigo, sabia? Assim, não é ela quem É, faz. Aí eu lembrei do teu slogan, ela faz, ela fala, ela mete bronca, ela briga, ela amém. Isso grita, a gente briga mesmo. A ela gente briga chora, ela pelo que ri, é certo. ela abraça, ela beija. E você é assim mesmo? Sou, cara, eu acho que não sou eu que preciso falar isso, né? Eu acho que eu sempre falo, gente, que a gente fala, as pessoas elas escutam, elas recebem com o ouvido, mas o que a gente sente tá no nosso coração. A gente pode falar Sim, à vontade, mas o sentimento cabe a cada um receber de alguma maneira. Então todo mundo recebe aquela verdade, todo mundo processa ela de alguma forma. Então eu tenho muito carinho. As pessoas olham para mim e veem muita transparência. Nem se eu quisesse, eu conseguiria. Puxa só a luz um pouquinho mais pra cá. Nem se eu quisesse, eu conseguiria ser diferente. Porque tá sim. estampado em mim. Então, assim, às vezes nós somos humanos, nós erramos, mas a gente briga muito pelo que a gente acredita, a gente corre atrás. Então, eu sou essa pessoa. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que tirar essa própria conclusão. Não cabe a mim falar, sabe? E você é aquela pessoa que é só sua vontade que reina ou você pede Não. apoio? Então, como é que Ninguém. funciona? Eu sou uma pessoa que eu acredito no aprendizado e puxa mais pra cá que tá com uma sombra aqui grande. Vê se vira pra cá assim. Eu acredito, desculpa, gente, que a gente tá aqui no improviso. Faz parte, faz parte. Fica à vontade. Eu acredito no aprendizado. Eu sempre fui uma pessoa que busquei. Eu tenho uma frase que eu falo assim: queira estar com pessoas mais inteligentes do que a gente é. Então eu sempre busquei estar ao lado de pessoas, e agora melhorou, estar ao lado de pessoas, aprender com pessoas. Então, assim, se eu fosse eu, Kipe, eu, vida, ou eu não conseguiria chegar a lugar nenhum. A gente sozinho, a gente não chega a nada, a gente não é ninguém. Então, eu tenho muito orgulho em poder escutar, em ter a humildade de falar, nossa, você desculpa, eu errei.
de poder falar que bacana, eu aprendi isso. Então eu escuto muito mais. Aquilo a gente fala, a gente tem 2 ouvidos para escutar e a gente tem uma boca para falar, né? Lindo demais. Como mulher empreendedora, qual é a sua proposta, qual a sua defesa para a nossa sociedade? Bom, primeiro, a gente tem grandes lutas aí. Como a gente falou no empreendedorismo, no microempreendedor, nos grandes empreendedores, a gente fala que o empreendedor, pessoa que faz uma carroça de pipoca, pessoa que vende bolo dentro de casa, costureira. Então a gente precisa, até pela burocracia, para melhorar essa burocracia, a gente tem que trazer menos impostos para o microempreendedor, a gente tem que dar incentivos, porque eles precisam estar ali regularizados, dentro da lei. Então, para a gente, isso é uma das maiores propostas que a gente tem a oferecer, é buscar e defender isso dentro da lei. Aí, em paralelo, a gente tem que entrar na parte da educação. Quando a gente fala de educação, a gente tem educação escolar, da formação, e a gente tem muita gente que não exerce o que se formou, ou em muitos momentos não se formou, não teve a oportunidade. Então a gente também tem que defender a educação empreendedora. O que a gente tem que fazer? Nós temos cursos de qualificação. As pessoas, elas com horas e com tempo de curso de aprendizado, elas conseguem exercer um trabalho. Então, nosso objetivo é também que isso vire lei em Brasília. Nós temos fundos para a educação. Temos um fundo grande que, se fosse 0,01% desse fundo, que é o Fundeb, toda a educação já estaria sanada. Da mesma forma que a gente tem que buscar zerar a fila das creches, dar oportunidade para as mulheres, para as famílias trabalharem sabendo que os seus filhos terão uma boa educação, a gente tem que também dar a oportunidade da capacitação. Então, a gente tem que destinar o máximo de recursos para a qualificação de cursos, a gente tem que dar o máximo de oportunidades e melhorar para que as pessoas tenham o reconhecimento desses cursos e estudos. Porque senão elas vão para a rua, não é só estudar, elas não conseguem ter a oportunidade de buscar o emprego. Você falou sobre a estrutura do nosso Brasil. Você falou sobre a estrutura do nosso Rio de Janeiro, a base familiar, que são as famílias de alta vulnerabilidade e que são as pessoas que precisam entrar dentro do mercado de trabalho. Você, eleita deputada federal, qual é a sua proposta? Bom, eu não tenho uma proposta, eu tenho várias propostas. Então, quando a gente fala do que a gente defende, primeiro, eu sou uma pessoa que defendo a vida, defendo a família, então eu já tenho muitas propostas nesse sentido. Hoje, eu estava muito impressionada, Wellington, eu tenho feito essa pergunta direto, mas eu vou dar uma proposta aqui grande minha, que eu não consigo entender porque ninguém fez. Eu estava numa reunião agora há pouco com centenas de pessoas e perguntei assim, quem aqui é doador de órgãos? Uma senhora levantou a mão. Aí eu falei, bom, vou refrasear a minha pergunta. Quem aqui seria doador de órgão, mas não é por causa da burocracia? Todo mundo levantou a mão, inclusive eu mesma. Então, o que a gente busca fazer? Nessa história, nessa lógica, a gente vai inverter. Eu luto por isso na Câmara, que a gente vai inverter a lógica da doação. As pessoas nascem doadores. Se elas quiserem, elas deixam de ser. Mas com isso, só ali, numa pequena reunião com centenas de pessoas, já teria muitas e muitas mais vidas salvas. E dessa maneira, a gente vai lutando. No campo da saúde, eu defendo da mesma forma, quando a gente fala da doação, mas a gente tem que falar também da estrutura hospitalar. Muitas pessoas, quando chegam precisando de uma UTI num hospital público, a UTI está cheia, a UTI está lotada. Mas tem que ter as parcerias público-privadas, porque se você tem um leito de UTI, uma pessoa precisando de um leito de UTI no hospital público, a gestão pública tem que mandar essa pessoa automaticamente para um leito de UTI num hospital particular, pago, gerenciado pela gestão pública. O que não pode é deixar a pessoa, ainda mais quem chega precisando de uma UTI, que está em estado crítico e está em estado urgente, precisando e perdendo a vida em muitos casos. Então a gente vai defendendo a saúde dessa maneira, a gente defende a educação, querendo zerar a fila das creches. A gente fala muito de creche comunitária, só que
as gestões ficam com muita dificuldade, jogam a bola sempre um para o outro, sabe? Então a gente tem a construção da creche, que é uma estrutura de um governo federal física, mas ao mesmo tempo a gente tem nos municípios as prefeituras que cuidam do dia a dia das crianças. Aí muitos falam, eu tenho espaço da creche, mas eu não tenho a verba. Isso a gente tem que fazer lei, que tem que pegar do nosso fundo de educação, como eu falei, para zerar a fila das creches. Não tem que ter margem para um dizer que é conta do outro. Isso tem que estar definido dentro da lei. Zerando as filas de creche, que a gente vai olhando para as pessoas sabendo que elas têm os filhos como oportunidade de uma boa educação, como oportunidade de um rumo, a gente vai dando aí as oportunidades para o empreendedor, como a gente falou. Então, buscando a capacitação, buscando a defesa da mulher. Sou mulher, defendo todas as nossas causas, sou absolutamente contra tudo e qualquer tipo de abuso. E muitas vezes a gente trabalha isso junto do nosso dia a dia e dando acima, tudo vem na oportunidade. As pessoas querem uma oportunidade, elas querem se reinventar, elas querem um incentivo para saber que elas podem. Então a gente trabalha junto com isso também para dar todos os incentivos e as oportunidades. Vai me perguntando de áreas que eu vou te falando. Então vamos lá. Você puxou um gancho muito importante nesse texto em que você colocou. Você falou sobre a esfera federal, do governo e do município. Quero uma aula sua agora. Como funciona essa verticalização de pessoas que estão nos poderes? Eu posso conversar com você e você pode conversar comigo. Nós estamos em lados opostos. Fala isso pra gente. Não. A primeira coisa que você tem que ter, e eu falo muito isso da importância, antes e acima de qualquer coisa, muita gente é omissa ao processo político. O que eu falo quando eu digo omissa? As pessoas falam, não, eu não quero participar, eu não quero votar, tá tudo muito difícil, eu não acredito em ninguém. Aí o que acontece quando as pessoas fazem isso? O voto, ele é o nosso maior exercício pleno de liberdade. Não à toa que ele é individual e não à toa que ele é secreto. O que acontece quando as pessoas se omitem desse voto? Nós temos em Brasília 46 cadeiras de deputado federal representando o Rio de Janeiro e nos deputados estaduais são 70 cadeiras. Quando as pessoas não se manifestam, a única certeza que a gente tem é que alguém vai assumir aquela cadeira. Então é importante que a gente tenha certeza de que assumirão responsáveis, assumirão pessoas que nos representam. Aí a gente fala, mas o que faz um deputado federal? O que faz um deputado estadual? Da onde a gente traça essa linha, perfeito? Em Brasília, nós temos os deputados estaduais e federais cuidam das leis. Brasília, você cuida das leis do país. No estado do Rio, você cuida das leis do estado. E nos municípios, você cuida na proporção das leis do município. Quando a gente está em Brasília, além desse trabalho, o papel do deputado federal é buscar verba, é buscar recurso. Que o deputado tem a prerrogativa de colocar esses recursos nos municípios para, vamos dizer assim, categorias, as categorias que eles quiserem. Então, você tem verba para a saúde destinada para a saúde, você tem verba de educação destinada para a educação, você tem verba estruturante para obra, para saneamento. O papel do deputado em Brasília é trazer os recursos de Brasília para o estado do Rio de Janeiro e para os municípios em que ele escolhe. Então, o nosso papel, ali acima de tudo, é colocar os nossos municípios no radar. Porque, como eu estava te falando, são 27 estados, cada estado, às vezes, com centenas de municípios. Só no Rio de Janeiro nós somos 92 municípios. Então, a gente tem o papel ali de trazer para o Rio de Janeiro. Aí você tem um deputado estadual. Você está ali, você vive a nossa luta, você sabe disso. Qual o papel do deputado estadual? Representar para fazer as leis no estado, mas, acima de tudo, independente, fazer o mesmo trabalho que o deputado federal faz, só que na esfera do estado. Nós temos aqui um governo que, aliás, um excelente governo, um grande governador, que é o nosso Cláudio Castro. Ele, pouquíssimo tempo de gestão, ele já fez mais do que a somatória de gestões passadas, e ele busca, de forma humana, de forma
objetivo e com muita vontade de fazer essa diferença. E assim ele vem transformando. E o papel do deputado estadual é, juntamente do governo, juntamente do Estado, pegar, buscar recursos e melhorar o que ele vai buscando. Então, da mesma forma, saúde, vamos buscar recursos para a saúde dos nossos municípios, vamos buscar educação, vamos buscar, além de fazer as nossas leis, a gente tem que buscar ajudar, assistir, assistir as prefeituras, assistir as pessoas. E assim a gente vai. Temos os vereadores que fazem isso dentro do campo do município, por isso que eu falo da importância da gente ter a sintonia. Quando todo mundo trabalha alinhado, todo mundo tem o mesmo objetivo. Então não adianta um. Às vezes a gente vê casos de prefeitos que não querem receber verba porque vem da oposição. Gente, recurso é recurso. Como é que pode? Isso não é uma gestão. Muita gente faz gestão eleitoreira. Só que o grande objetivo do deputado estadual e do deputado federal é justamente assegurar que os municípios também tenham a condição de trabalhar o dia a dia. O que a gente fala de dia a dia? A pessoa que sai de casa para trabalhar e sai na lama, ela tem que levar o sapato na mão. Por quê? Porque não tem saneamento. As pessoas que chegam nos lugares, elas não têm uma oportunidade, muita gente não tem comida. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa com um prato de comida para dividir entre 4 e 5 filhos, sem saber qual dia mais que ela vai ter comida. Então, o grande objetivo é trazer as oportunidades, trazer os meios para que as pessoas, o povo, como a gente fala, sem ser de forma pejorativa, possa ser atendido. Sim, sim. Show de bola. Você falou de todas as regiões, você é uma carioca da gema, dá para ver pelo sotaque, um sotaque assim, show Carioca de e São bola. Flamenguista, hein? Ah, que ninguém é perfeito. Ninguém é Carioca perfeito. Eu achei Flamenguista. que você seria fluminense de carteirinha, eu vejo você cruza do Flamengo, mas está de boa. A gente vai divergir nesse assunto. Aqui, Amém. eu sou, Divergir para convergir. sim, eu sou aqui da Zona Oeste. Tenho um trabalho grande na Zona Oeste. Tenho o prazer de te apresentar, gente. Essa é a Dani Cunha, linda demais, que está em Loja Paciência. Assim, coração puro, puro coração. E qual é o trabalho que você tem aqui para nós? Tem algum projeto para nós? Olha, eu tenho muito orgulho em estar buscando, estar representando a Zona Oeste. Isso é uma coisa que a gente vem criando. Não só começamos com os nossos cursos aí na Zona Oeste, em Sepetiba, somos grandes, como que eu digo? Às vezes as pessoas acham que a gente é briguento, mas a gente não é. A gente busca trazer o que as pessoas precisam. A gente busca pegar as outras gestões e ver o que as pessoas não estão fazendo. Então, qual é o nosso grande objetivo na Zona Oeste? A Zona Oeste, ela tem um tamanho, uma importância maior do que muitos municípios. Mas, assim, em número de população, em localização estratégica para o estado do Rio de Janeiro, e a Zona Oeste, ela cresce cada vez mais. Então, nós temos ali Paciência, nós temos ali Sepetiba, nós temos ali Estado de Santa Cruz, Cosmos, nós temos uma amplitude de lugares que precisam desse trabalho. Qual é o nosso trabalho ali na Zona Oeste? Trazer recurso, tirar essa imagem de que é só um prefeito que faz, que segura, que não segura a rédea, trazer o saneamento, trazer os hospitais, trazer. As pessoas precisam muito de saúde. A saúde na Zona Oeste, ela é carente. Então a gente tem que trazer oportunidades para recursos de saúde estarem mais perto. Quando a gente vê, por exemplo, uma unidade de atendimento, não tem medicamento, não tem recurso, não tem, se bobear, às vezes nem maca. A gente tem que trazer isso para a Zona Oeste. Ao mesmo tempo, a gente tem que trazer educação. Então, quando a gente vê, as pessoas ali, elas não têm oportunidade, elas têm tamanho suficiente, mas não têm uma condição para chegar numa faculdade, elas não têm a chance de poder se colocar para aprender. Então, uma das coisas que eu mais defendo é ter uma universidade na região, para que as pessoas não precisem ir para longe, muitas vezes elas não conseguem. A gente passa por trânsito, às vezes a gente chove muito na Zona Oeste, alaga, e nossa, as pessoas elas não têm a oportunidade. Nós precisamos trazer e tratar a Zona Oeste como todas as prefeituras tratam seus municípios. Precisam
precisamos ter as coisas para cá. Não adianta a gente só olhar e falar o que a gente vai buscar de obra. A educação, o que eu mais vejo de demanda, saneamento, mas muitos saneamentos. Chove, alaga, mas assim, não alaga um lugar, acaba a luz. A Zona Oeste, ela sempre tem essa dificuldade. Então, o nosso trabalho ali, ele é ferrenho. O nosso trabalho pela educação é muito ferrenho. As nossas alunas, que são principalmente ali de Sepetiba, da região, elas veem a diferença. O que a gente não pode ali é ter a gestão da eleição. A gente tem que ter a constância do trabalho. Então, nós temos o objetivo de buscar obras. A Zona Oeste, por mais que seja grande, ela tem muita obra ainda para ser feita. Então, campos, oportunidade para as crianças. A gente vê as crianças brincando nos escombros. Ali Cultura. já vem uma boa parte das crianças doentes, as crianças ali não tem nada no entorno. Então a gente tem que dar a oportunidade para essas crianças, a gente tem que dar o caminho, o direcionamento para essas pessoas. E o direcionamento, ele vem através da educação, com as oportunidades, zerando as filas das creches, como eu falei, ali trazendo para as mulheres os meios para elas empreenderem, para elas se capacitarem, trazendo o que parece ser óbvio, mas não é óbvio, que é um mínimo de estrutura, que é um mínimo de saneamento. Então, eu poderia ficar aqui até amanhã falando das propostas para a Zona Oeste, mas a Zona Oeste ela já tem esse tamanho. E a gente já tem mostrado na rua o que a Zona Oeste tem precisado. Você me representa. Você me representa como carioca. Você me representa como uma pessoa de periferia, uma pessoa do povo, porque você fala a nossa linguagem, você fala a linguagem do povo. Então, como eu vejo você como a minha representante, eu falo isso de coração aberto para todos os meus amigos e falo com muita alegria e orgulho, nós dois sendo eleitos, o que a gente pode fazer aqui para o nosso, para essa galera tão sofrida, para periferias tão massacradas por essa política que a gente tem hoje? Perfeito. É como você fala, né, Wellington? Juntos a gente arruma a nossa casa. Então a gente precisa cuidar, acima de qualquer coisa, de arrumar a nossa casa. Então, quando eu estava falando das minhas propostas, o que eu pretendo fazer aí? Dar primeiro, acima de tudo, a dignidade para as pessoas. A gente vê que falta dignidade para a pessoa do trabalho, a gente vê que falta a dignidade da educação, como eu falei, trazer universidade para a Zona Oeste, trazer mais cursos de capacitação. Tenho orgulho de ser hoje professora de mais de 1.500 mulheres, já tendo formado milhares de mulheres e trazendo novos cursos para as mulheres. Então, meu grande objetivo na Zona Oeste é investir, acima de tudo, na educação. E a educação a gente trata com as creches, a gente trata para as crianças e a gente trata com as oportunidades de emprego. E trazer, claro, e sempre, tudo que a gente consegue trazer de dignidade para a pessoa. Quer ter oportunidade, o trabalho, a gente fala, a pessoa consegue dentro de casa poder alimentar a família, consegue poder trazer uma perspectiva. Então a gente precisa buscar, não é a gente ficar ali batendo na porta e ficar pedindo voto, ou ficar dizendo que faz, como tem gente aí que passa eleição, entra eleição, tá ali no mesmo lugar dizendo a mesma coisa, prometendo. Vou fazer isso aqui. Aí, 2 anos depois, olha, agora vai. Aí, 2 anos depois, não, agora vai mesmo. O nosso trabalho ali é de resolver. A gente fala, e você falou muito isso, por que as pessoas falam do ela resolve, do ela faz, e o que a gente vai fazer junto? Porque se a gente não resolve e não arruma a nossa casa, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E eu quero fazer esse adendo para você, quero dizer como eu sou feliz e alegre em poder caminhar do seu lado. O seu trabalho é um trabalho maravilhoso, reconhecido, e nós temos só que somar a você. Sabe, é emocionante demais estar aqui. Meus amigos, essa pessoa linda aqui, que está aqui de cima aqui de mim, aqui, essa é a Dani Cunha, é minha deputada federal, minha deputada do coração, porque com todo esse sorriso lindo e esse coração enorme, mas ela é braba, ela é pequena, mas ela é braba. Mas essa brabeza dela é justamente para que vocês consigam entender que nós não seremos manipulados, porque nós temos um pensamento próprio e um coração que é de ajudar ao nosso próximo. Então eu falo isso de mim,
falo isso dessa moça que está aqui com esse sorriso. Ela não tem nada de frágil, ela é forte pra caramba. A gente E briga, e briga pelo povo. briga assim, meu amor, eu vou votar em você. Mas se eu não fosse votar em você, como você ia me convencer? Bom, como eu te convenço? Primeiro, como eu disse, eu sou uma pessoa extremamente temente a Deus. Acredito que nós precisamos ter pessoas que nos representem. As pautas cristãs, elas sofrem constantes ameaças, a gente sabe disso. Quando as pessoas não querem constantemente legalizar o aborto, legalizar droga, legalizar uma série de outras questões, e quando a gente olha para isso, no fim do dia não é o que a maioria cristã deseja. Então a gente tem que buscar, acima de tudo, alguém que defenda as nossas bandeiras. Aí a gente tem que olhar, como eu falei, para as mulheres. Não é só a gente falar, estamos juntos, mulheres empoderadas. Nós temos que dar as oportunidades para as mulheres. Quando a gente fala de dar as oportunidades, a gente fala da educação, como eu falei. Então, zerando as filas de creche, capacitando as mulheres através de educação empreendedora. O empreendedorismo tem que virar uma disciplina na escola. Porque o que a gente tem que fazer? As crianças não podem, você não pode estar formado do ensino médio e não ter uma ideia de como administrar o seu dinheiro e não ter uma noção do que fazer da vida. A vida, ela encaminha e muita gente sai do seu estudo sem ter um percurso para dar continuidade. Então precisamos trabalhar com a educação. Precisamos colocar o estudo em tempo integral e sempre trabalhando as disciplinas empreendedoras, trabalhando a gestão financeira, para que as pessoas consigam sair ali da capacitação. Falamos do meio da saúde, da importância da saúde, então precisamos trabalhar invertendo a lógica da doação de órgão para que todo mundo nasça doador. Quem não quiser ser doador deixa de ser. A gente defende a estrutura da saúde, a melhoria, a parceria do hospital privado com o público, que tem que ser obrigação. Que mais eu estou falando aqui de proposta? Eu posso ficar aqui mais um tempo. Eu espero que isso seja objetivo Não, para que a gente vai ter seja de outra. convencimento. A gente Eu vai ter espero que outra. isso. Eu não digo nem da questão do convencimento. Eu digo quando a gente fala da oportunidade, as pessoas recebem ou não a verdade no coração. Então, o nosso papel aqui não é convencer porque a gente acha que as pessoas precisam desse convencimento. É trazer a verdade, para fazer com que as pessoas possam se sentir representadas e acreditar que tem esperança. Você, então, faz as leis, busca na esfera, na União. O Cláudio Castro, que é uma pessoa maravilhosa, que está empregando muita gente no Rio de Janeiro, espalha isso para todos os municípios e cada deputado estadual, no caso eu, a gente consegue colocar isso em prática. É mais ou menos isso, resumindo toda essa situação? Parece uma coisa tão simples, né, quando a gente fala assim, mas no fim do dia é isso, sempre correndo atrás, tendo quem busca e quem traga para representação. Meu amor, nós estamos já indo para a nossa parte final. Eu sei que você está cansada, tem outra agenda para fazer. Se o Então, a gente cansaço, enquanto tem gente querendo nos ouvir, a gente está sempre à disposição de falar. Então, nós vamos passar para as nossas considerações finais. Deixe o seu recado, abra o seu coração, depois a gente vai finalizar. Muito obrigado por estar dentro da sua página, muito obrigado por estar caminhando do seu lado na sua vida. A minha equipe toda está aqui, muito efusiva com a sua presença dentro da nossa equipe também. Eu te espero mais vezes em paciência. Conta com a gente, Wellington. O meu recado para todos que estão aí, nosso haja paciência, é que deem essa oportunidade para a gente, deem esse voto de confiança, trabalhem para o nosso caminho. Se a gente puder pedir a multiplicação com carinho, com coração, para que a gente não seja omisso ao processo eleitoral, para que a gente não reclame depois e diga, mas ninguém ajudou, ninguém me representa. Então a gente tem que buscar sempre se aliar a pessoas com quem a gente se identifica, com quem a gente olha e fala, eu acredito, eu vejo a verdade. E eu mostrei aqui, nesse espaço, repetindo algumas vezes, tudo que eu realmente acredito. Então eu queria deixar um recado assim muito carinhoso para vocês que estão dando a oportunidade de nos ouvir.
Um beijo muito grande, me colocar à disposição, me colocar à disposição do Wellington, me colocar à disposição de vocês, me colocar à disposição da nossa querida paciência, da nossa querida Zona Oeste. Caiu? Caiu, Wellington, não caiu. Caiu. A gente tá aqui, acho que o Wellington caiu. Não, eu nem consegui me despedir do Wellington, nem consegui fechar. Eu nem consegui me despedir do Wellington. Nem me despedir de vocês. Eu acho que ele pode ter caído, então. Gente, eu queria deixar um beijo carinhoso. Dizer que enquanto tivermos pessoas que queiram nos ouvir, a gente está à disposição para falar. Deixar um beijo grande para todos vocês. Agradecer o carinho e pedir que nos deem essa oportunidade. Eu acho que o Wellington caiu, mas ele vai concluir com vocês e vamos poder trazer mais e mais essa presença e construir o nosso trabalho. Um beijo para todo mundo.